Olha só esse recado, galera. A Kazinski é uma fábrica de motos revolucionária, com mais de 10 anos de história no Brasil. E ela faz parte de um dos maiores grupos privados fabricantes de motos do mundo. Olha que bacana. É a marca de moto que mais cresceu em 2010. Com fábrica no Brasil, a Kazinski possui uma linha completa de motos, fabricando desde scooters, estradeiras, off-roads até esportivas de alta cilindrada. E ela segue revolucionando com a promoção da Comet 150. Para quem não conhece, a Comet 150 é a melhor escolha dentro da categoria Street. Ideal para quem precisa de um transporte potente e econômico. É tudo que você quer, né? Ela possui um design inovador e é a moto mais equipada do mercado. Ela conta com painel digital, farol Space LED, partida elétrica e freio a disco dianteiro. Agora se prepara para ouvir essa oferta super especial. Para você comprar essa moto linda, apenas R$ 5.390 à vista. É isso mesmo. R$ 5.390 à vista. Aproveite e corra para a concessionária Motofit, aqui na Pedro I, 402, na loja A, no Itapuã, aqui em BH. E descubra porque a Kazinski é revolucionária. Super recado para você, né? Corre lá e vai, ó, sair de moto. Vamos lá agora com o Atlético, que a campanha do Atlético no Brasileirão é ruim. Isso ninguém sabe melhor do que o torcedor. Mas quando você pega os números, né, frios ali, e aí é que você pode ter mais certeza ainda que tudo é super preocupante. São 6 jogos e 6 derrotas seguidas. A sequência negativa de Cuca no comando do Atlético já teria sido suficiente para muitos técnicos serem demitidos em outros clubes. Mas Eduardo Maluf, diretor de futebol do Galo, avalia que o treinador deve ser mantido, que precisa de tempo para conhecer o grupo. Interessante que o presidente Alexandre Calil considerava que Cuca era o técnico que mais conhecia o Atlético, depois de Dorival Júnior. A declaração foi dada na apresentação do atual treinador. Sobre a possibilidade de contratações, a diretoria não quer dar detalhes. Tudo será tratado internamente. Nas próximas 4 rodadas, o Atlético encara 3 adversários que também brigam para se afastar do perigo de rebaixamento para a Série B. Contra o Atlético Paranaense, Avaí e Bahia, o time alvinegro terá a chance de vencer e tirar 3 pontos dos rivais, melhorando a sua situação na tabela. O primeiro é na Arena da Baixada, contra o 17º colocado. Depois o Galo recebe o Avaí, atual 18º, no feriado de 7 de setembro, o adversário será o São Paulo. A sequência é completada com o duelo contra o Bahia, atual 16º, em casa. O Atlético fechou o turno do Campeonato Brasileiro deste ano como o clube que mais perdeu. São 12 derrotas, um número que impressiona. O futebol apresentado em campo é tão ruim que em apenas 19 jogos o time já tem um número de resultados negativos próximo do que atingiu em outras 4 campanhas completas da era dos pontos corridos. A comparação que mais chama atenção é com 2003. O campeonato daquele ano era disputado por 24 clubes e, consequentemente, tinha 46 rodadas. Atualmente são 38. A campanha total foi de apenas 12 derrotas, em turno e retorno. Em 2007, quando já não havia grande futebol e boas lembranças, foram apenas 13 derrotas no Brasileirão. Os anos de 2008 e 2009 reservaram 14 derrotas para o clube em toda a competição. Nos últimos 3 casos, o campeonato já era disputado com 20 clubes e 38 jogos. E números, né? twitter.com/DimarOliveira. Eu quero a sua opinião, manda sua mensagem que a gente vai mostrar aí. Você vai ver passando aqui no vídeo, porque aqui você manda sua mensagem e ela aparece mesmo. Que números esses do Atlético, né? São assustadores. O número de derrotas do Atlético, você vê que aí, em muitos momentos, num campeonato todo, nas últimas sequências, ele não conseguiu ter tantas derrotas como ele já apresenta nesse turno do campeonato. São números muito preocupantes, alarmantes, sinal vermelho mais do que ligado na cidade do Galo. Muito parecido até com o ano passado, quando também teve um número absurdo de derrotas sob o comando do Vanderlei. Depois chegou, Dorival conseguiu ali arrumar a casa e terminar bem o campeonato, sem ser rebaixado. Mas preocupa demais, porque o Atlético até agora tem 4 vitórias apenas no campeonato. E aí a projeção dos matemáticos de que precisa chegar a 45 para poder ficar tranquilo e não cair. Ou seja, o Galo precisaria de pelo menos mais 10 vitórias, 9 vitórias, 3 empates. Ou seja, seria mais do que o dobro do que ele tem feito agora. O aproveitamento precisa ser de 50% dos pontos do segundo turno. Sendo que isso aí parece que só até o 6º ou 7º colocado na tabela conseguiu... É o 6º colocado é que tem apresentado isso. Apresentou isso. Então, é muito complicado.
A gente sabe que o Cuca tem um bom histórico em termos de segundo turno. Nos últimos 3 anos, então, foi muito bem 2 vezes no Fluminense. No Cruzeiro, ano passado, conseguiu 12 vitórias. Mas o Atlético não tem mostrado um time que consegue reação, um time com talentos que brilhem nesses momentos decisivos. Isso é que preocupa mais. O Atlético terminou esse primeiro turno com o mesmo número de derrotas do que no primeiro turno do ano passado. A diferença é que no ano passado venceu mais e empatou menos. Foram 5 vitórias e 2 empates em 2010 e esse ano 4 vitórias, né? E um aproveitamento pior do que o do ano passado. A campanha está bem parecida com a de 2005. Matematicamente, é claro, é possível o Atlético sair dessa situação incômoda, mas dentro de campo a gente não vê nada que dê esse alento ao torcedor. Os jogadores que mais devem ser cobrados são aqueles que se esperam mais: o Mancini, o Hever, Leonardo Silva, Daniel Carvalho, que até tem tido poucas oportunidades. Richarlison. Não estão jogando futebol. Não estão representando aquilo que deveriam representar para o torcedor atleticano. E isso faz com que o torcedor não acredite tanto na possibilidade matemática de escapar do rebaixamento. Eu disse ali na matéria que são 6 derrotas com o Cuca e que em qualquer outra circunstância ele já teria deixado outra equipe, né? O que tem feito com que o Cuca permaneça é o fato de todo mundo ter essa noção de que não é o treinador, como não era o Dorival Júnior, que também não é o Cuca. Mas o que talvez deixe o torcedor mais intrigado é o fato da diretoria dizer assim, olha, ele precisa conhecer um pouco mais o grupo, né? Sendo que na apresentação dele, e é óbvio que todo mundo pensou nisso, o Cuca conhece bem o Atlético, porque ele estava no Cruzeiro, viu a montagem dessa equipe, viu até as dificuldades. Disputou uma final de Mineiro com o Atlético, ganhou do Atlético, tudo bem que o time passou por algumas outras mudanças, mas ele tinha uma noção bem maior do Atlético, né? Quanto tempo será que o Cuca vai demorar para conhecer esse grupo? Eu acho que ele já conhece o grupo, né? Essa justificativa de que não conhece o grupo não dá mais para ser aceita. E ele tem que definir uma equipe. A gente viu mudanças a cada jogo sob o comando de Cuca. Ora por suspensão, também, contusão. Né? E foi o grande problema do Dorival, né? Não ter mantido uma sequência com certos jogadores. Tem 19 jogos pela frente. Define um time e põe esse time para jogar. Independentemente de estar bem ou mal. Porque você tem que ter um time. E se você não tiver uma base, você não consegue seguir um trabalho. Né? O Atlético tem perdido muito, não só pelas más atuações dos seus jogadores, mas pela falta de conjunto. Né? Ninguém treina direito. E está difícil treinar, principalmente porque tem jogo no final de semana e no meio de semana. Então tem que botar uma base, definir quem é quem e seguir. Definitivamente o problema do Atlético não é treinador. A gente acompanhou isso com o Dorival, está acompanhando agora com o Cuca. É difícil cobrar alguma coisa do Cuca, sendo que ele não teve uma semana inteira assim, para poder dedicar apenas aos treinamentos. A gente cobra a questão de ficar mudando esquema, mudar muitos jogadores, não manter uma equipe titular definida. Agora, o Atlético não tem conseguido corresponder ao longo do ano. O Atlético, a gente falava em alguns jogadores que são cobrados pelo investimento que foi feito. O Atlético apostou altíssimo no Guilherme, como um atacante que chegaria para poder substituir o Tardelli. E o Guilherme não tem mostrado ser nem caricatura daquele jogador que a gente... decepcionando, efetivamente. Demais. A gente conhece o Guilherme, a gente viu o Guilherme surgindo na categoria de base do Cruzeiro, se firmando como profissional, e não está passando nem perto, nem muito longe do que a gente viu do Guilherme quando surgiu. Então é um jogador que precisa se explicar, readaptação, forma física, mas o que interessa mesmo é que dentro de campo o desempenho dele está muito abaixo. Agora, o que também assusta com relação ao Atlético, aliás, o Atlético sempre foi, a gente sempre comentava, né, é mais fácil cobrir esse dia a dia do Atlético dentro das 4 linhas do que o que acontece fora, nos bastidores. O Atlético sempre teve uma política muito forte. Mas o que tem me assustado, efetivamente, eu vou falar isso antes de ir para o intervalo, é o fato de que as facções do Atlético de torcedores estão brigando entre elas, né? Está aparecendo aí ídolos do Atlético dizendo que vão ser candidatos. Sabe qual que eu acho que deveria ser o papel do ídolo nesse momento, em todos os sentidos? Era de ir lá para a cidade do Galo, sabe? Conversar com os jogadores, né? Tentar melhorar a sua condição psicológica, tentar mostrar que o Atlético é grande o suficiente para que eles tenham essa noção para poder estar saindo dessa situação. Não é um momento de fatiar o Atlético num monte de situações, de quem vai ser candidato em eleição que só vai acontecer no final do ano, e aí a situação do Atlético pode não ter mais solução, o Atlético já pode até ter caído. Então é uma hora que todo mundo tem que se unir em torno, em prol do Atlético que está mudando essa situação. Senão, o ano que vem vocês vão brigar para ser presidente de time da Série B. Né? A torcida vai ter que ir para o campo para torcer para time que está na Série B. Então, ou todo mundo se une, deixa todas as arestas para trás, passa por cima de tudo isso que está acontecendo e tenta uma coisa melhor para o Atlético, unido, junto, tentando lá com o Cuca, com o Maluf, com o Calil, com esses jogadores que fazem parte do elenco,
tentar achar uma solução agora, ou então todo mundo vai ter que se virar na Série B o ano que vem. Depois do intervalo é a vez do América. Não saia daí, olho no Minas Esporte e olho na Band.